Se você já disse coisas e se arrependeu, se você já fez coisas que também se arrependeu e teve explosões de raivas e um descontrole, saiba que isso não é falta de caráter e também não é uma falta de vontade para controlar essas coisas. Você sente uma dor muito intensa e a raiva vem como uma forma de expressão dessa dor intensa. No vídeo de hoje eu quero explicar por que isso acontece e como a gente pode fazer para começar a lidar com isso que dói tanto dentro de você. Meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também em inteligência emocional e humanização em saúde. Eu estou sempre aqui no YouTube falando de relacionamentos, psicologia, personalidade, tudo que envolve aí a psicologia. Estou sempre aqui semanalmente, diariamente nos shorts. Bom, se você ainda não me segue aqui, me siga agora mesmo e ative o sininho de notificação para receber conteúdos como esse. Vamos ao vídeo de hoje. Esse ciclo de explosão, raiva e depois culpa, ele é muito característico em um transtorno que nós chamamos transtorno de personalidade borderline. Talvez você não tenha o transtorno diagnosticado por um profissional, mas pode sofrer de características. Nem sempre é um transtorno, às vezes temos características da nossa personalidade que até se assemelham ao transtorno, mas não chegam a ser um transtorno. O transtorno requer o diagnóstico. Mas mesmo tendo essas características, você pode sofrer muito, porque você pode ser super hiper reativa e isso acaba prejudicando não só a você, como a pessoa que convive ali com você, como seus familiares. Então é por isso a gente entender certinho o que caracteriza o transtorno e as características e o que a gente pode fazer em relação a isso. Primeiramente, é importante a gente dizer que a raiva, ela não é uma emoção ali ruim por si só. É importante até a gente sentir raiva, porque a raiva é quando nossos limites são ultrapassados, quando acontece algo que vai desrespeitando a gente. A raiva, ela é um sentimento genuíno ali, né, no ser humano, mas no borderline vai funcionar um pouquinho diferente. A raiva também é um sentimento secundário. Ela vem depois que aconteceu alguma outra coisa. Então, em situações quando, né, isso para qualquer pessoa, mas o borderline é sempre colocado em potência 10 aí. Quando você se sente rejeitada, quando você se frustra, né, dentro de um relacionamento, porque existe frustração, quando alguma expectativa não é alcançada, quando a outra pessoa pode ter uma reação, como choro, e você sente raiva porque ela está tendo emoção, né? Não saber lidar muito bem com essa emoção, não saber regular mesmo as emoções ali em determinadas situações. Tudo isso gera raiva, dentre outros muitos contextos, né? Mas o borderline vai sentir isso numa intensidade muito maior. É como se a raiva mexesse mesmo com a identidade, com o ser dele. E daí vem a explosão. Porque a raiva, ela é algo para expressar aquilo que a gente não está conseguindo também, muitas vezes, colocar em palavras, que a gente não está conseguindo, muitas vezes, colocar, fazendo, né, assim, dar uma segurada ali no comportamento, não ser tão impulsivo. Então a raiva, ela é algo muito forte no transtorno de personalidade borderline. A amígdala, no transtorno de personalidade borderline, que é um centro de emoções aí que temos no nosso cérebro, para o borderline, ela é muito mais reativa. Ou seja, o que para você que não tem o transtorno é um desconforto leve. Então, até aqui para a gente entender, às vezes a gente tem alguém da família, né, com esse diagnóstico ou com essas características de uma pessoa mais sensível. Para você é um desconforto leve, mas para essa pessoa é como se fosse uma super ameaça. Então, uma rejeição, e o exemplo que eu sempre dou, quando alguém não responde uma mensagem, né, para um borderline, a pessoa já acha que ela vai ser deixada, que ela vai ser abandonada, aquilo já é uma super reação. E às vezes a outra pessoa só estava ocupada
com o dia a dia dela, com o trabalho, com as situações ali cotidianas. Não quer dizer nada que tem uma rejeição. Só que esse cérebro super reativado já entende como uma super ameaça. Aqui, a raiva funciona como uma armadura, porque você pode sentir tristeza, vazio, uma rejeição ali da outra pessoa, que às vezes nem é uma super rejeição, mas você já entendeu. Então a raiva, ela vem como uma armadura para te proteger. Quando você tem raiva, é como se você ativasse de fuga ali, que a gente tem esse instinto aí animal, né, preservado, e você vai para a luta. Ela é uma armadura ali de sobrevivência. O problema é que essa armadura vai não só te prejudicar, como ela vai machucar quem você mais ama. Justamente aquilo que você tenta mais preservar na sua vida é justamente aquilo que você mais afasta. Aquela pessoa que está tentando ali te segurar, você está machucando ela. E esse medo de perder acaba sendo alimentado. E, gente, a gente entra num ciclo aí que é: a pessoa tem um gatilho, ela tem uma explosão, ela tem um comportamento descontrolado, né? Não regulado, e daí ela pode falar coisas, ela pode fazer coisas, e depois vem a culpa, o arrependimento. E a mensagem que fica para essa pessoa é: de fato, eu sou o problema, eu sou uma pessoa problemática. Eu vou falar aqui de novo desse ciclo, porque eu acho ele muito importante para quem está tentando entender o transtorno de personalidade borderline, e eu vou até ler aqui para não me perder, né? Então, primeiro, nós temos o gatilho emocional, nós temos a explosão, a culpa, terceiro, a culpa, quarto, a vergonha, 5, mais sensibilidade emocional, e 6, uma nova explosão. Então, quem convive com borderline, ou border, né, que a gente apelida aí de uma forma carinhosa, percebe que sempre tem um ciclo e que a vida ela não é tranquila, né, perto dessas pessoas. Então, tá sempre num ciclo explosivo mesmo, e às vezes a pessoa fica se debatendo e não consegue sair desse ciclo vicioso. Depois da explosão, vem a ressaca emocional. E você começa a se perguntar: por que eu agi assim? Por que eu fiz isso? Exatamente porque você tenta com todas as forças segurar esse amor, mas você afasta ele. Mas na verdade aqui, gente, não é porque você não conseguiu ou fracassou, né? Na verdade, é que você não conseguiu lidar com essa erupção de emoções. E daí vem muito essa culpa, essa vergonha, e você não sabe o que fazer, né? E sem terapia, de fato, fica muito difícil saber lidar com tudo isso daí. Porque por mais que você tenta se controlar, mais intenso, mais sensível, mais sensibilidade emocional você começa a ter. Então, uma frase importante é: não é que você quis agir assim, é que você não soube como se regular emocionalmente. E aqui a gente tem a base muito grande, né, da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e da DBT, da Comportamental Dialética, que é justamente ali o ramo ali da psicologia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar com os borderlines, que daí é um trabalho muito mais dentro da regulação da emoção do que do cognitivo, né? A pessoa, na TCC a gente trabalha mais a parte cognitiva, comportamental, e a DBT a gente tem que colocar algumas coisas ali de emocional para regular essas emoções. A questão aqui está muito mais no regular as emoções. No borderline, o cérebro ele tá hiperreativo, então a pessoa pensa rápido, age rápido, na impulsividade, a hora que vê já fez, né? Não tem jeito. Por isso que não adianta muito a gente entrar com teorias, com abordagens psicológicas que vão muito pela lógica. Lógico, é importante a gente ter esclarecimento, né, de como funciona, que nem a gente está fazendo no vídeo agora, como funciona esse transtorno.
mas a real intervenção vai ser na emoção da pessoa, nessa regulação emocional. Então esse cérebro, ele já entende que tá tendo um incêndio, ele já sai correndo, já sai lutando, e quando uma pessoa não tem isso, talvez ela vai demorar mais para agir, até por entender que a ameaça ela não é tão grande assim quanto um border. Aí, minha gente, existe uma janela de oportunidade. Então, quando você tem o gatilho e entra em ação, existe uma pequena janela que a gente pode intervir quando existe esse tipo de transtorno. Então, existem técnicas que vão agir justamente nessa janela, que é tentar segurar esse impulso da pessoa já agir, já falar, já... Então a gente tenta dar uma segurada nesse comportamento para regular essa emoção, porque a raiva ela tem um pico, né? A raiva ela vem, ela é intensa, mas ela vai passar. A gente tem algumas técnicas para aplicar nesses casos, que é regulação por meio da água gelada, então tomar um banho gelado, segurar o gelo, né? Colocar água no rosto mesmo. Algumas técnicas de regulação. A gente também pode se afastar fisicamente daquela pessoa que a gente sabe que vai agir em cima dela, tentar afastar, vai lá na esquina e volta, vai fazer alguma outra coisa e depois a gente conversa. São formas de retardar mesmo esse impulso de agir de forma impulsiva. Essa forma de mostrar para o corpo, por exemplo, eu mudar a temperatura, né? Banho gelado, essas técnicas com água gelada, e eu também ir para talvez outro ambiente da casa, outro lugar, né? Isso está ensinando para o meu cérebro que eu não preciso entrar no modo luta. Eu não preciso lutar com aquela pessoa, porque afinal ela não é essa ameaça que eu preciso combater. Na verdade, eu preciso me regular para conseguir lidar com as emoções e lidar com a pessoa sem machucar a pessoa, sem agredir, muitas vezes, fisicamente essa pessoa. Não é isso que eu quero. Eu amo essa pessoa. Eu quero estar com essa pessoa. Mas eu acabo me comportando, muitas vezes, de uma forma a afastar essa pessoa, que é justamente o que eu não quero para minha vida. Se você vive esse ciclo intenso de agir impulsivamente, sentir demais, sentir raiva, então ir lá e se comportar, fazer tudo isso daí, se arrepender e sente muita culpa, você, primeiramente, não é um monstro. Você, talvez ali na infância ou depois, não aprendeu a regular as emoções. Ninguém te ensinou. E na verdade, eu vou até aprofundar um pouco aqui. Ninguém ensina muito bem como regular as emoções. É muito raro algumas famílias que, trabalham as emoções com as crianças, que validam. Isso por si só já é muito difícil. E em alguns contextos muito invalidantes e onde você também tem uma vulnerabilidade biológica, nós vamos ter ainda mais dificuldades. Então, você não aprendeu o que fazer. Não quer dizer que você é um monstro, que você está louca, nada disso. É uma questão de aprendizado, de aprender o que fazer com essas emoções. Agora, para você que quer entender um pouquinho mais a fundo, eu tenho 2 livros na Amazon, eu vou deixar os links aqui. Existe um livro chamado Manual de Primeiros Socorros Emocionais, que eu uso, na verdade, essas técnicas, e um outro que chama Manual para Borderlines. É mais ou menos assim o nome, eu vou deixar aqui, aí eu vou explicar um pouquinho mais desse transtorno, e eles estão na Amazon, e você pode adquirir, então, com os links abaixo aí, e lá tem muita informação, né? Tem um manual que ele é mais compacto, mas o outro ele tá um pouquinho mais detalhado, como você pode lidar aí com o transtorno de personalidade borderline. Agora, se você gostou desse vídeo, coloca um comentário aqui pra mim que eu vou adorar te responder. Compartilhe com alguém que você acha que precisa, né, assistir esse vídeo. Também se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para receber esses conteúdos e me siga nas outras redes sociais. Instagram, tá tudo aqui embaixo também.
Caroline Mudinut Psicóloga, TikTok, Caroline Mudinut Psicóloga, YouTube, estamos aqui, e também no Substack, que é um blog de escrita. Eu tenho textos praticamente diários ali sobre relacionamento, transtornos e muita psicologia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!